Os procuradores da comunidade dos países de língua portuguesa destacaram ainda que existe um leque de medidas em vigor e uma legislação abrangente no que toca à proteção das crianças, mas o desafio situa-se a nível da sua aplicação. Essa consideração saiu dos dois primeiros painéis apresentados nesta quinta-feira na conferência O Ministério Público e o Sistema de Proteção da Criança no espaço da CPLP. Conforme a Procuradora da República do Gabinete da Família, da Criança e do Jovem de Portugal, Maria João Duarte, que debruçou sobre o tema Medidas de Proteção de Crianças e o âmbito da respectiva aplicação, esse cumprimento das medidas devem ser feitas de forma centrada na criança e no seu superior interesse. Eu penso que o grande desafio neste momento é centrarmos a aplicação das medidas e temos já um vasto leque de medidas que estão em vigor. O grande desafio passa pela efetiva aplicação das medidas de uma forma centrada na criança e no seu superior interesse. Esse é o grande desafio. E a aplicação essa que deve ser feita cada vez mais de uma forma criativa, tendo exatamente como fim último a proteção das crianças, recorrendo a todos os instrumentos que estejam disponíveis e não só os chamados tradicionais, mas todos aqueles que sejam suscetíveis de promover exatamente os direitos das crianças e afastar as situações de perigo em que se encontrem. A mesma destacou a importância do trabalho em rede, principalmente quando se fala de crianças e adolescentes, que envolve diversas entidades, por isso sublinhou a necessidade de uma excelente articulação entre estas entidades para uma atuação de sucesso. O trabalho em rede é sempre essencial, até porque quando falamos de crianças e jovens estamos a falar da necessidade de intervenção de diversas entidades, portanto estamos a falar da necessidade de intervenção das entidades de primeira referência com competências em matéria de infância e juventude, designadamente as escolas, estabelecimentos médicos, estabelecimentos de infância, numa segunda linha no nosso ordenamento jurídico, as comissões de proteção de crianças e jovens são as primeiras a intervir na promoção dos direitos das crianças e no afastamento das situações de perigo em que elas se encontrem e, no caso da promoção e proteção, os tribunais em terceira instância. É sempre necessário haver uma excelente articulação entre estas entidades, por um lado, entre o Ministério Público e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, a Segurança Social, noutras situações, designadamente, pensemos, por exemplo, nas situações das crianças migrantes não acompanhadas, com a própria Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Portanto, o trabalho em rede e articulado nestas matérias é essencial a uma atuação de sucesso. Já para a Procuradora da República e Presidente do Conselho para a Adoção Internacional de Cabo Verde, Dulcelina Lubran, o país encontra-se dotado dos principais instrumentos jurídicos internacionais, tanto a nível da proteção da infância como em matéria de adoção internacional, e encontra-se vinculado à Convenção de Haia de 1993. Sim, Cabo Verde está dotado dos principais instrumentos jurídicos internacionais, não só em matéria de proteção da infância, como também em matéria de adoção e especificamente da adoção internacional. Em Cabo Verde, se uma pessoa que resida no estrangeiro queira adotar uma criança em Cabo Verde, dirige-se à autoridade central do país da sua residência, porque nós estamos vinculados à Convenção de Haia de 1993, que regula a questão da adoção internacional e da cooperação entre os Estados neste âmbito. Durante a apresentação do seu painel, Dulcelina Lubran sublinhou que é importante que as famílias saibam que são as primeiras entidades responsáveis pela proteção das crianças. É importante que as famílias saibam e percebam que são elas próprias a primeira entidade responsável pela proteção da criança, porque a proteção, mesmo que o Estado tenha o papel de apoiar as famílias no âmbito desse processo e tenha competências específicas em matéria de proteção da infância, é importante que as famílias saibam que o Estado não as pode substituir. A conferência decorre até sexta-feira com vários painéis de discussão que abordam temas como os desafios atuais do Ministério Público em matéria de proteção das crianças, medidas de proteção da criança, combate ao trabalho infantil e outras formas de exploração laboral, proteção dos direitos das crianças enquanto intervenientes em processos judiciais, cíveis e criminais, justiça juvenil e a garantia das crianças em conflito com a lei.